Esse é o Desconstrução, um podcast descontraído e descomplicado sobre construção. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconstrução, o podcast oficial da MC Bauchemy. Estamos em mais um episódio da 4ª temporada aqui do nosso podcast. Se você ainda não conhece um pouco sobre o nosso podcast, pode visitar nosso canal do YouTube, os canais oficiais da MC, lá vão ter outros episódios. A gente sempre tenta trazer temas para vocês aqui diversos sobre o universo da construção, da engenharia. E hoje vamos ter um tema aqui bem especial. Para falar um pouquinho desse tema, eu estou aqui com o Juan Carlo, Head de Vendas da MC. Tudo bem, Juan? Olá, pessoal. Tudo bem? Estou também com o Gino Booro, gerente comercial aqui da MC. Fala, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Tudo certo? Bom, meu nome é Fábio Foz, eu sou Head de Marketing aqui da MC Bauchemy no Brasil. E como eu falei, hoje a gente tem um episódio super interessante. Antes de apresentar nosso convidado também, eu ia comentar que com certeza, né, se você já procurou por material para construção na internet, você já chegou nesse site, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é super relevante hoje, vem ganhando cada vez mais relevância também no universo da construção, que é a importância dos canais digitais para o varejo da construção. E para falar sobre esse tema, estou aqui com o Sérgio Ferraz, diretor de e-commerce, retail media e vendas à distância da Leroy Merlin aqui no Brasil. Tudo bem, Sérgio? Seja muito bem-vindo. Tudo certo. Obrigado pelo convite. Bem animado para dividir aqui bastante coisa com vocês hoje. Muito bom. Muito bom. Depois de 4 anos fazendo podcast, né, tem um tema aqui que tem bastante sinergia com a minha área, então estou super feliz aí também na parte de marketing, né, de poder tá conversando com o Sérgio. É a primeira vez que a gente explora esse tema também, então muito gratificante para a gente. Esperamos que o nosso público goste e curte também, né? Espero ser chamado outras vezes aqui também, hein? Vamos lá. Seja a primeira de muitas. Isso. Boa, Sérgio. Então, assim, de antemão já muito obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite. E para a gente começar nosso bate-papo, né, eu queria falar um pouquinho com você sobre essa transformação, né, que o consumidor vem tendo nos últimos anos relacionado à compra de materiais de construção, né? Como que você enxerga hoje, né, essa mudança? Você acredita que hoje o digital já é protagonista, né, na compra dos materiais de construção para esse público? Você considera que hoje o físico ainda tem mais relevância? Como você enxerga, né, essa diferença entre o digital e o físico? Legal. Acho que hoje a gente vai discutir bastante aqui sobre omnicanalidade, né? Que é uma palavra aí que todo mundo acaba falando, mas ninguém sabe muito bem o que é. E sobre multicanalidade, né? Então, eu acho que a gente vem cada vez mais, o varejo de construção ele tem se tornado omnicanal. Então, o cliente ele tem tido ali uma jornada muito fluida. Então, o cliente decide exatamente onde ele quer comprar, que momento ele quer comprar e como ele quer ver ali os produtos e ter essa experiência, né? E eu acho que, olhando, por exemplo, para o cliente da Leroy, hoje 90% dos clientes da Leroy eles são conectados. Então, eles têm acesso ali à internet. E 91% desses clientes pesquisam online. Então, acho que o online ele tem, lógico, um papel super importante da venda, mas mais que isso, né? Ele ajuda muito em toda essa jornada do cliente, de inspiração, de entender ali qual é o melhor produto, qual que é o momento dele. E a gente quer estar em toda essa jornada ali, bem omnicanal. Então, em todos os canais da forma que o cliente quiser. Então, ele escolhe e ele faz ali o momento dele, tá? Não, bacana. Então, assim, pegando um pouco desse gancho, o digital tem um pouco do seu papel ali e o físico vai acabar tendo um pouco do seu papel nessa jornada dele. Talvez ali no digital tenha algumas coisas que vocês vão, né, focar mais e no físico outras. Seria mais ou menos isso, então. Exato. E o que a gente tem percebido é que cada momento do cliente ele tem um tipo de demanda a ser atendida, né? Então, se ele está no momento de inspiração, ele quer ver foto, ele quer ver vídeo, ele quer entender o produto ali realmente bem no detalhe. Ele quer, muitas vezes, ver o produto na casa dele. Então, hoje, por exemplo, no app da Leroy, você já consegue colocar o produto fisicamente com a sua câmera do celular na sua sala, entender como ela vai ficar. E muitas vezes ele quer comprar um produto ali mais técnico e ele quer entender quais são os benefícios daquele produto. Então, a gente tem que ajudar ele tanto na loja física, onde eu tenho um vendedor que realmente é o especialista ali que conhece, mas eu também preciso dar para ele online todo o conhecimento de cada um dos produtos, de como ele vai buscar ali as informações. Pô, bacana. Não, bacana. E a Leroy, ela é referência na omnicanalidade, né? Omnichannel, né? O pessoal às vezes gosta de falar também. Exato.
E como que você vê a perspectiva, assim, na sua visão do consumidor, a diferença? A internet te ajuda à venda ou não concorre com a loja, briga ou é um braço complementar, ou se ajudam? Como que é essa conversa entre um canal com o outro? Acho que hoje eu estou muito mais tranquilo de falar isso, né? Em alguns momentos do passado ali, eu acho que a gente realmente achava que o físico brigava com o digital e a gente estava ali competindo pelo cliente, mas hoje, como eu falei, né? O comportamento do consumidor, ele é omnicanal. Então ele quer começar em um lugar, quer ir para outro, quer perguntar para o WhatsApp, ele quer receber um orçamento, por exemplo. E outro dado super interessante é dos clientes que estão na loja física, 48% deles estão na loja e estão pesquisando online. Então, se você for ali na loja no final de semana, né, que o pessoal gosta bastante de final de semana, né, o pessoal, os clientes gostam de se inspirar, o cara tá na loja, mas ele tá olhando pro celular dele, tá entendendo ali, putz, esse produto, o que esse produto me entrega. Então, acho que realmente os canais, eles são complementares, tá? Então, não é um ou outro, é como esses canais trabalham em conjunto realmente. No final, é tudo sobre a experiência do cliente. Sim. Então, seja um cliente profissional, seja um cliente robista, seja um cliente final, é tudo sobre como a gente transforma isso numa boa experiência para o cliente. Então, quem nunca foi até uma loja, viu um produto online, viu o produto na loja física, tentou comprar, o vendedor falou, não, esse preço é online, não posso fazer. Aí você entrou no app na hora, comprou e falou, tá bom, agora você pode me entregar? Porque tinha retirado a loja. Então, na Leroy, a gente preza muito por isso, por realmente uma paridade entre os canais ali e uma experiência do cliente. Então, na Leroy, se você consegue comprar o mesmo produto online na loja pelo mesmo preço, sem fricção. Então, é isso que a gente preza muito. Legal. Que é entregar essa experiência mesmo, né? Exato. Não só... não é separado, né? Você conseguir entregar uma experiência única ali pro cliente, né? Com certeza. Agora, quando a gente fala em comportamento do cliente, o cliente que precisa comprar material para construção civil, ele sempre esteve muito acostumado com a loja física, né? E de alguns anos para cá, e o Leroy é uma das empresas que são desbravadoras, né, e percursoras desse trabalho no Brasil, começou a criar o hábito, né, da compra através do digital. Você enxerga nessa jornada alguma diferença do comportamento de compra do consumidor que está comprando algo relacionado à construção civil em comparação com outros departamentos, outros segmentos, outras categorias? Por exemplo, o comportamento do cliente na construção civil, num digital da construção civil, é mais consultivo do que um e-commerce alimentício, por exemplo. Uhum. Vocês conseguem perceber alguma diferenciação no comportamento do cliente ao longo dessa jornada? Boa pergunta. E aqui eu acho que tem um ponto super interessante que a gente tem no online, e a gente usa no online e no físico, que é a questão de dados, né? Uhum. Então, o online ele nos propicia ali muitos dados para entender esse cliente, né? Então, você trouxe um pouco sobre o varejo alimentar e tem outros varejos. Querendo ou não, o produto é o mesmo produto se ele comprar em qualquer lugar, né? No nosso material de construção e todo esse departamento, a gente consegue ver ali qual que é o diferencial, qual que não é. Ele precisa entender sobre o produto, ele precisa entender sobre o momento, ele precisa, às vezes, se inspirar. Então, como que a gente consegue chegar em cada um dos momentos dele ali, entender qual que é a dor dele e dar uma resposta? Então, sendo bem direto aqui, por exemplo, eu vou comprar uma pipoca de micro-ondas. Pipoca de micro-ondas é pipoca de micro-ondas, né? Aqui, na China, em qualquer lugar. Mas, putz, o material de construção, dependendo da marca, como que eu entrego? Qual que é o benefício? Como que eu comparo esses itens? Como que eu entendo o que ele vai me entregar? Então, a gente tem usado muito dados na Leroy, até para ver, por exemplo, quanto tempo um cliente fica na página de produto de um determinado produto. Então, putz, tá faltando informação? Uhum. Ele tá querendo mais foto? Ou ele tá perguntando muito na loja e eu não tô vendo no site? Então, a gente, omnicanalmente, a gente tem tentado ver o que é buscado no site e já entrega, por exemplo, para a loja. Mas os clientes estão pesquisando muito sobre isso. Vamos entender por quê? Daí a gente vem tentando usar tudo isso em favor da experiência, mais uma vez, do cliente. Então, é sim um cliente mais complexo, né? Alguns varejos são mais simples ali. O nosso tem essa beleza de ser mais complexo, mas de gerar uma experiência mais profunda ali para o cliente. Agora, essa preocupação ela é importante, porque se eu sou uma indústria que tem uma arquitetura de portfólio baseada em produtos que são commodities, a gente sabe que um produto que é um commodity, quem vai determinar as regras do jogo é o mercado, né? Exato. Preço, característica, benefício, né? Já é uma coisa mais padronizada. Agora, se eu tenho uma arquitetura de portfólio mais versátil,
e eu tenho diferenciais técnicos que vão contribuir, né, em desempenho, em uma maior expectativa de vida útil, ou que vai fazer com que a vida do profissional fique mais fácil, eu preciso, né, que o seu e-commerce esteja preparado para que você consiga mostrar todos esses diferenciais para o profissional, né? Senão, soluções que a gente consegue agregar mais valor técnico para esse cara podem desaparecer se ele entrar numa plataforma de e-commerce padrão, onde a gente não consegue fazer essas diferenciações, né? Exato, esse é um ponto muito importante, né? A gente fala bastante sobre generalistas, né? Mas o generalista ele não consegue chegar muitas vezes no nível de informação, de entendimento, e às vezes nem é o objetivo dele, né? Ele quer entregar o mais rápido, o mais barato e o produto mais barato ali. Sim. Aqui a gente está falando muito mais, eu acho que a Leroy consegue de alguma forma fazer isso bem, entregar o benefício, entregar o que esse produto vai resolver para o profissional, o que ele vai ter de benefício com o cliente dele, e realmente é o que você falou. Na Leroy a gente não poupa esforço ali para mostrar a qualidade do produto. Então, putz, foto, imagem, descritivo, porque isso ajuda na venda da loja física. Então, às vezes o cliente está na loja física e, putz, se deparou com 2 produtos similares. Se ele não tiver um vendedor para ajudar ele, o online vai cumprir esse papel. Dele conseguir ali entender realmente qual que é o benefício desse produto mais técnico, desse produto com grandes diferenciais ali. Legal, muito bom. Você falou também em dados, né? E nós, como uma boa empresa alemã, né, a gente tem um lema, né, que vem do Mr. Miller, né, que é nosso CEO da empresa, que é aquilo que não pode ser medido, não tem como dar certo, né? Você teria alguns dados, algumas informações para a gente da evolução, né, do universo e-commerce no Leroy ao longo desses últimos 5, 10 anos, o quanto de maturidade, né, vocês conseguiram crescer, evoluir, o quanto isso se tornou, no final das contas, em percentual de vendas, né? Porque quando a gente via o movimento do e-commerce em outros segmentos, a gente sempre falava, se você tiver de 2 a 5% do seu faturamento no e-commerce, você está no caminho certo. Aí eu sempre tinha essa preocupação, poxa, como é que a gente vai fazer isso na construção civil? Alguns casos que você tem produto muito pesado, valor agregado baixo, como é que a gente vai fazer essa conta fechar? E hoje eu já tenho uma opinião totalmente diferente do que eu tinha de 10, 15 anos atrás. Mas falando em dados, em números, hoje como que o e-commerce do Leroy, né, está, né, como que ele estava e como ele está hoje? Show. Aqui a gente vai falar com bastante orgulho, tá? Mas realmente a Leroy teve um crescimento muito acelerado. Então, vou pegar ali de 2019 até ano passado, até esse ano, a gente aumentou o nosso GMV, né, a nossa venda em mais de 10 vezes. Então, realmente foi uma aceleração de venda muito significativa. Lógico, a gente teve fatores como pandemia e tudo mais que aceleraram bastante, né, essa evolução. Mas o que a gente viu, diferente de alguns outros varejos, a gente não caiu no pós-pandemia. Então, a gente conseguiu realmente conquistar um novo mercado. Então, realmente, o mercado de construção online ele teve uma evolução significativa. E aí, falando de Leroy especificamente, a gente cresce o dobro que o mercado endereçava. Então, o mercado de casa e construção cresce. A gente vem conseguindo crescer no nosso e-commerce. Então, 10 vezes em 5 anos é bastante coisa. E aí você perguntou sobre percentual, né? Tem algumas métricas que a gente brinca que são algumas métricas de vaidade, mas que fazem bem, né? Então, em 2019, a gente tinha 2,5%. Então, do nosso faturamento vindo ali das vendas à distância, então do online. E hoje a gente está rodando em 15%. Caramba. Então a gente já tem 15% das vendas. das nossas vendas, elas são feitas de vendas à distância. Então, dentro do nosso 1P, dentro do nosso marketplace, que é o 3P, ou dentro do televendas. E o ponto interessante a gente tem alguns meses promocionais. Então, muito fatídicos ali, né? Seja para o físico, seja para o online. Mas, por exemplo, quando a gente está falando de novembro, Black Friday, a gente chega ali a ter picos de 17%, 18% do faturamento da empresa vindo do online. Então, é uma jornada muito interessante e eu acho que, lógico, é o que eu falei, né? Algumas métricas parecem de vaidade, mas essa é uma métrica super legal para a gente olhar, porque o cliente omnicanal, para nós, ele vai mais para a loja física. Então, ele vai 162% a mais que um cliente que só vai na loja física. Então, a gente sempre quer esse cliente omnicanal porque ele é um melhor cliente também para o negócio. E também em termos de gasto, né? Em termos de ticket. O ticket médio do cliente que ele é omnicanal, então ele está em vários canais ali, ele é 51% maior do que o cliente que está em só um canal, seja ele físico ou seja online. Então, a empresa realmente investe muito
na omnicanalidade, por entender que eu tenho um cliente mais fidelizado, um cliente que, melhora o relacionamento com a gente, entende melhor ali o que a gente quer realmente entregar para ele. Puta, que legal. Ele acaba enxergando mais valor naquilo que você está oferecendo, né? Ele enxerga esse valor. E como você mesmo disse, né? Acho que tem grande parte também, né? Que a gente falou tá falando aí dele começar as coisas no digital, ir para o físico e tudo mais. Então, assim, tem com certeza parte dessas vendas que você não vai conseguir saber se esse cara tava... Né, se ele usou o digital também, né? Então, tem ainda essa outra fatia aí, né? Que com certeza você está potencializando a venda do físico através do online, que não entra nesse número, né? Então, cara, muito legal, assim, né? Uma evolução. E olhar para o grupo, né? A Leroy, assim, são números expressivos, né? Sim. Então, é muito bacana ver realmente essa evolução. Então, acho que já é um parabéns aí para essa evolução de Com vocês. certeza. Agora, olhando um pouquinho, né? E se a gente falar em portfólio de produtos, né? A Leroy tem um portfólio muito grande de produtos, né? Quando a gente vai tanto de decoração, né? Até materiais básicos. Então, assim, é um portfólio realmente bem grande, né? A gente, como MC, atua com um portfólio lá que, né, só do nosso caso, lá tem quantos SKUs? Bastante SKUs que a gente, né, trabalha em conjunto. Então, imagino isso, né? Com todos os parceiros da Leroy. E a gente vê que quando a gente entra nessa parte do e-commerce aí, a gente precisa atrair as pessoas precisam chegar até o e-commerce, então o investimento em mídia, né, acho que é um dos caminhos que vocês com certeza têm para atrair o público. E a minha pergunta é como que vocês tratam esse investimento, né? Se vocês têm algumas categorias base, onde vocês sabem que são as categorias que mais puxam, né, acessos para o site, e também quais plataformas vocês acabam utilizando, né? Se vocês utilizam, né, sei lá, Meta, utilizam o próprio Google, atrair, ou se vocês têm alguma estratégia diferente, né, para atrair as pessoas para o site, para as categorias. E um complemento, eu sou o cara que traz as adições às perguntas, Claro. entendeu? Eu sou muito curioso. Para chegar no número que vocês chegaram, aliado a tudo isso que o Fábio falou, vocês tiveram que também reorganizar as categorias de vocês, ou seja, o que vocês vendiam há 20 anos atrás, é a mesma curva ABC que vocês vendem hoje? Essa também é uma curiosidade que eu tenho. Desculpa ter entrado na sua pergunta. É o que isso, é complementar. Boa. Show. Vamos lá, vou tentar dividir aqui em algumas partes a resposta. A primeira é sobre o tráfego pago, né? Então, sim, a gente utiliza, assim, Google, utiliza Meta, a gente é muito parceiro deles, porque realmente a gente quer buscar ali um cliente que talvez não esteja ainda engajado com a marca e tudo mais. Mas qual que é o ponto? Voltando aqui para dado, né? Cada vez mais a gente tem enriquecido a nossa base com dados. Então, e esses dados nos possibilitam entender o perfil do consumidor em cada um dos canais pagos. Então, a gente tem construído aqui uma roda da fortuna, né? Se assim podemos dizer, onde cada vez eu tenho mais dados sobre o cliente, eu entendo mais o perfil do cliente, e quando eu vou para um oceano mais aberto, como um Google Ads, por exemplo, eu estou tentando trazer ali clientes que estão engajados ou com um perfil muito similar ao que eu tenho com a minha marca, né? Então, a gente faz investimento sim para trazer novos clientes, essa é uma ferramenta super importante, mas a gente também tem investido muito em SEO, então em posicionamento orgânico, né? Então, essa é uma fonte super importante para a gente, para trazer tráfego, para trazer cliente novo, porque o nosso mercado, querendo ou não, ele às vezes não se resolve só em bidar ali as coisas no Google e na Meta. A gente precisa realmente gerar conteúdo, porque é como você falou, uma venda técnica demanda um conhecimento que demanda a gente poder explicar isso para o cliente. Então a gente tem investido muito forte nessa frente para poder ter boas fotos, para poder ter bons dados, para a gente poder realmente ter um bom material, tanto para o cliente, como para nos posicionarmos ali dentro do online como um todo, e daí não só falando da mídia paga, como realmente um player muito relevante, onde a gente torna destino. Então, já não é incomum ali a gente ter o cliente indo buscar direto na Leroy, por exemplo, algum produto que ele quer. Então, esse é um ponto que a gente tem investido bastante. Eu acho que um ponto importante aqui, que às vezes o pessoal tem um pouco de preconceito ou entende como separado, não é porque eu estou investindo, por exemplo, no Google online que efetivamente aquilo é só para o online.
Então, a gente tem olhado muito porque a gente chama de ROPO, né? Que é o Research Online Purchase Offline. Então, é um nome bonito e complexo para falar. O cara que pesquisa online compra na loja. Então, esse efeito é algo que a gente tem olhado muito. Então, a gente quer, sim, investir no online para depois, numa jornada mais omnicanal, o cliente fechar o pedido na loja, ir na loja se inspirar ou algo assim. Então, o investimento que a gente faz no online não é só para online. Ele é para a loja física também. E aí, tentando responder sua pergunta, o mix ele varia um pouquinho de acordo com o online físico. Então, acho que esse é um ponto importante. Não necessariamente exatamente o que eu vendo na loja física, eu estou vendendo no site. Então, esse já é um ponto. A gente tem cada vez mais olhado para uma gama que ela vem atendendo necessidades do cliente. Então, acho que tudo num bom varejo parte da necessidade do cliente. E o cliente pode ter necessidades diferentes em cada um dos canais. Então, por exemplo, para o online, a gente tem desenvolvido algumas gamas próprias que funcionam muito no online. Então, vou te dar um exemplo aqui de um mercado que a gente entrou recentemente, mas que não estaria talvez na cabeça do cliente. Lava-louça. Então, é um produto que até muito tempo, faz sentido, tá ali, material de construção. O que a gente entendeu ele está comprando piso para cozinha, ele está comprando móvel planejado. Por que eu não vou entregar a solução completa? Claro. Então, isso partiu muito do online, e aí em algumas categorias acontece de eu ter 80% da minha venda de um determinado SKU vindo do online. Mas as coisas ali, elas se misturam um pouco, tá? Então, a gente usa o online para jogar para a loja, eu uso a loja para jogar para online. Mas sim, a gama muda, tá? Ela é adequada de acordo com a experiência que o cliente quer ter. Ô Sérgio, e com essas mudanças de gama, igual que você falou, boas fotos, boas imagens, né? Como que é a estratégia de vocês de gerenciamento de preço para ter a competitividade no preço, a loja, o preço do físico não brigar com online, vocês serem os preços mais competitivos aí? Como que é esse gerenciamento de vocês? Legal. A gente parte sempre da definição de uma estratégia. Então, cada um dos mercados lá que a gente tem, ele tem uma estratégia de precificação e uma arena competitiva. Então, o que é essa arena competitiva que a gente fala? Eu quero competir com qualquer pessoa? Eu quero competir, talvez, com um cara que esteja vendendo um produto muito abaixo de um preço aconselhado de mercado, esse cara é realmente um concorrente meu? Então a gente parte disso, de definir realmente quem é meu concorrente. Então desses concorrentes, dessas categorias, eu vou acompanhar ele. Então a gente tem uma série de ferramentas que acompanham todos esses preços, real time, então vendo ali como eles estão se posicionando, e dentro da nossa matriz de competitividade, se ele é um concorrente que para mim faz sentido, numa gama que faz sentido, aí eu vou lá e precifico esse item de acordo com como eu quero me posicionar, seja no online, seja no físico. Mas eu acho que o principal ponto aqui é quem que é meu concorrente, qual que é o departamento e como eu quero posicionar minha marca. Porque, querendo ou não, a questão de precificação, ela envolve posicionamento de marca. Então, escolher os bons competidores, escolher os bons produtos é o que a gente faz lá. E, claro, online, é o que você falou, a nossa gama é de quase 100 mil produtos. Então, como é que eu faço gestão de preço de 100 mil produtos? É tendo uma matriz clara e os departamentos muito claros. Então, escolhemos isso e aí, a partir disso, eu me posiciono. E aí, um ponto interessante de trazer, por exemplo, é o calendário promocional. Então, hoje, dentro das nossas marcas, a gente está com um festival de ferramentas. Então, no festival de ferramentas, a gente hoje já pode se permitir isso, mas eu drive o mercado. Então, o mercado de ferramentas, a gente vai trazer a precificação de uma forma que eu posicione minha marca durante o festival, e aí a gente vai precificando e acompanhando os concorrentes real time. Mas é varejo, né? Varejo é dinâmico, é o que eu brinco, o vendedor não tem passado, né? O que a gente fez ontem, tem que fazer hoje diferente, e o mercado é muito volátil. Total. Então, às vezes acontece do meu time, por exemplo, precificar 3 vezes ao dia o mesmo item. Então, é muito vivo, dependendo do produto que é a imagem que a gente quer passar. Não, mas como você falou, né? Com 100 mil itens, né? Ou você tem uma estratégia clara, né? Em direcionamento, senão você, né? E fora que a própria internet, nesse sentido, e-commerce, né? Se deixar, você está concorrendo com todo mundo mesmo, né? E aí, como que você, né, faz essa... Se você não tiver claro a sua estratégia, a sua diferenciação em relação a isso, você vai estar fazendo coisas, né? E aqui tem um ponto que
a internet possibilita todo mundo brigar contra todo mundo, mas muitas vezes você não está brigando em pé de igualdade com todo mundo. Então, aquele cara realmente é um cara que tem o estoque com profundidade para atender o cliente, que vai entregar uma experiência para o cliente, que vai entregar Entrega, a né? pronta entrega, vai ter um nível de qualidade. Realmente, esse é o ponto, né? Tem um pós-venda, não sei. Ter um pós-venda. Então, são alguns inegociáveis para a gente que, putz, eu não posso seguir todo mundo a qualquer custo. Então, é quem eu quero seguir para posicionar minha marca. Bacana. Muito bom. Bom, a gente falou de novo aqui da parte online, mas indo um pouquinho pro físico de novo, né? A Leroy agora a gente vê que tá trazendo também bastante essa parte de retail media, talvez uma coisa que a gente vê aí em outros segmentos, né? Outros tipos de varejistas, mas a gente vê cada vez mais a Leroy atuando nesse sentido, né? E trazendo essas opções também para os parceiros, né? Para as indústrias e tudo mais. Como que você acredita que o retail media e o trabalho que vocês estão fazendo, ele complementa também essa estratégia? E se você puder contar um pouquinho do trabalho que vocês estão fazendo, né, e como você enxerga a importância desse trabalho, né, em conjunto com o digital também. Legal, ótimo. Que é um xodózinho meu e da empresa, né? O que a gente construiu ao longo dos últimos 2 anos, 1 ano e meio, foi um ecossistema. Então, realmente, a gente entendeu que tinha uma oportunidade muito grande ali na mesa de poder atender os nossos fornecedores, os nossos parceiros, entregando uma mensagem no momento certo, para o cliente certo, em um determinado altura do funil ali de vendas, né? E a gente construiu realmente um ecossistema multicanal. Então, o que a gente tentou aqui foi realmente ter ali uma jornada muito integrada, mas pensando na experiência do cliente. Então, vou te dar um exemplo super legal. A gente está colocando agora telas na loja, e aí a gente fez um estudo de mais ou menos 1 ano para conseguir realmente perceber como que era a experiência do cliente, como que era a experiência em cada um dos corredores. Então, a gente fez um projeto com um parceiro nosso, que é a Deled, muito personalizado. Então, diferente de alguns lugares onde a gente está implementando retail media, você vai ver, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de varejo alimentício, você vai ver propaganda de margarina no açougue e tudo mais. Na Leroy, a gente realmente prezou muito por essa questão da experiência. Então, as nossas telas, se você estiver em Jardim, você vai ver marcas relacionadas à experiência de Jardim. E mais que isso, também trazendo ali a experiência da loja. Então, se você for na loja, vai ter muito conteúdo voltado para o cliente, para na loja ter uma experiência legal. Então, foi realmente uma construção muito omnicanal. E o ponto dentro do site também vai ter isso. Então, a gente já tem toda a questão de o básico. Então, se você pesquisar um determinado item e eu trazer ele ali patrocinado, mas nunca desprivilegiando a experiência, mas você vai poder ter banner, você vai poder ter todo o bid ali de produtos e essa jornada fica omnicanal. Então, você vai entrar no nosso site, o produto vai estar lá exposto, você vai para a loja, o produto vai estar lá exposto e a gente fecha realmente esse 360. Então, até outubro, todas as nossas lojas vão estar com essas telas e a experiência ela vai ficar muito mais interativa. Então, a ideia aqui não foi o retail media pelo retail media, mas realmente como que o retail media conseguia aportar um benefício para o cliente, na experiência do cliente. E esse é uma frente muito legal para a gente. Então, a gente está investindo bastante nessa frente, mas é uma frente que já dá resultados. Então, esse ano a gente já deve fechar com mais de 100 anunciantes, que a gente diz, mas são parceiros e tudo mais. E já é um negócio que, mesmo com o investimento grande que a gente está fazendo, vai dar um EBITDA positivo. Legal. Então, já é um negócio que gera caixa para a empresa desde o primeiro ano. Então, traz retorno para os parceiros também. Exatamente. E esse é o ponto. Ele tem que ser bom, lógico, para o parceiro, ele tem que ser bom para a Leroy, mas ele é bom para o cliente. Então, para a gente construir realmente uma roda da fortuna ali de novo, ele precisa ser bom para todo mundo. Então, a gente entendeu ali uma necessidade muito grande do mercado de conseguir falar com o cliente certo, na hora certa, no momento certo. E a gente já está conseguindo construir cases super legais realmente de impactar momentos do funil diferente e ter realmente um 360 de comunicação através do retail media. Putz, que legal. Então, basicamente, hoje, né, você tem aí 100 parceiros que já trabalham junto com a Leroy para poder criar aí soluções e comunicações customizadas, né, que vão estar presentes nas lojas e eventualmente também no digital ali, elas meio que unificadas ali para melhorar a experiência deles, né? Exato. E aí, mais uma vez, voltamos para dados, mas se eu estou em uma fase da minha reforma, onde eu estou precisando receber
determinada mensagem, através do Retail Media eu consigo atingir um determinado público num determinado momento para realmente aquilo converter em venda no final, que é o que a gente precisa em varejo. Mas a ideia é realmente que a gente consiga endereçar o cliente certo no momento certo para cada um dos nossos anunciantes ali, para realmente converter aquilo em venda, tá? Muito bom. E eu acho que só complementando aqui, né? Isso também tem um pouco a ver, eu acho que vocês chegam num nível de maturação, às vezes, que vocês precisam desses parceiros também, até para chegar com a mensagem certa, né? E com a mensagem, trabalhar em 4 mãos com vocês para vocês chegarem a alguma solução que vai ajudar o consumidor, né? Vocês também têm um limite de até quando vocês conseguem ir em determinadas categorias, em nível realmente de detalhe. A gente estava falando aqui sobre os produtos, talvez mais diferenciados, que você precisa ter, né, um trabalho ali mais específico. Se você não tiver, né, o parceiro junto com vocês para fazer isso, né, nenhum lado consegue fazer, a gente não consegue fazer e vocês também não conseguem entregar essa mensagem ali, né? Então, assim, chegam num nível, acho que de maturidade que vocês já atingiram, que vocês precisam trabalhar em 4 mãos, né, para realmente oferecer alguma coisa que agregue um valor ainda maior, né? Então, acho que muito bacana. Exato, e aí a gente pega, por exemplo, o mercado de profissionais. A gente sabe, a Leroy conhece bem, por exemplo, o horário que ele vai na loja, como ele compra. Então imagina que com as telas, com o Retail Media, eu consigo falar só com o profissional. Então se o profissional vai só de manhã para pegar o produto, para ir para a obra ou qualquer coisa do tipo, eu tenho um tipo de mensagem que não tem nada a ver com a pessoa que está no domingo com a família dela, passeando para ver o tipo de pintura, o tipo de decoração. Então, isso é algo super importante, que é a mensagem certa para o público certo no momento certo. Então, isso tem um poder gigantesco, tanto de posicionamento de marca, que o Retail Media ajuda bastante a posicionar a marca, mas querendo ou não, em conversão, que é o que todo mundo busca, né? Então, converter realmente em venda no momento certo. Com certeza, né? Acho que hoje o nível de a personalização mais por algo que faça sentido ali para o cara, né? Não uma Então, assim, ali acaba possibilitando a personalização, né, muito maior do que era feito anteriormente, né? Então, acho que... Eu ia exatamente comentar isso, porque o cliente, as pessoas, de uma maneira geral, elas não têm a obrigação de saber disso, e por isso uma plataforma como o Desconstrução é super importante para que a gente possa trazer, né, a boa informação. O desafio, né, e o quão difícil, ao mesmo tempo importante, personificar a jornada, né? A gente quer que a jornada ela seja interativa, que ela seja única e que seja um momento de felicidade para o cliente, porque a gente quer que ele tenha essa jornada novamente ou que ele possa indicar para uma outra pessoa para que ela tenha a mesma jornada, né? Então, as pessoas não imaginam a quantidade de detalhes, a quantidade de ações, tanto a indústria quanto a Leroy, enquanto canal, precisa realizar para que a gente consiga garantir uma jornada personalizada e que funcione, né? E que dê certo. Então, acho que é legal, né, esse bate-papo aqui para que as pessoas possam abrir a mente e o universo, né? De, poxa, o cliente entra na loja, né? Ou o cliente compra, né, no site e tá tudo certo, mas tem tanta coisa por trás, né? Para que os sonhos se realizem ou as coisas aconteçam da maneira que a gente espera, né? Que não é fácil, né? Exato. E aí, pensando como cliente, imagina você tá no momento de reforma estrutural da sua casa e eu começo a te mandar almofada. Eu não quero ver a almofada ainda, eu quero realmente resolver a parte estrutural da minha casa. E é isso que a gente tenta, entender cada um dos momentos e como eu ajudo. Querendo ou não, eu preciso ajudar e todos os públicos, né? Então, o profissional, talvez ele esteja numa fase da obra que ele precisa receber um tipo de conteúdo que vai ajudar ele naquela fase. Ao mesmo tempo, eu não posso para sempre mandar esse tipo de conteúdo. Então, o que a gente tem tentado cada vez mais é entender o momento e ali aportar realmente que ele está buscando. Mais uma vez, é o que, para quem, em qual momento. Em qual momento. Exato, porque senão você não gera conexão. Então, eu acho que o ponto de gerar a conexão, e a gente consegue fazer isso com algum sucesso, é realmente ter ali o cliente conversando com a gente, entendendo e querendo voltar. Senão é só uma troca que não tem uma gestão ali ao longo dos tempos, né? Então, acho que isso é super importante. Entender o momento do cliente e ajudar. Eu acho que todo cliente quer ser ajudado de alguma forma. E essa é a mágica do varejo, né? Legal. E aí, quando a gente fala em jornada, né? A jornada ela tem começo, meio e fim, né? E o fim, geralmente, passa pela logística, a entrega do material. Meu querido pai, né, ele sempre me diz que até para entregar algodão,
você precisa ter uma boa estratégia, senão você deixa dinheiro na mesa quando o assunto é logística. E levando em consideração a quantidade de SKUs que vocês têm, né? Uma alta diferenciação de produtos. Como é que funciona esse universo aí logístico, né? Como que vocês operam as entregas de vocês? O cliente tem a possibilidade de comprar pela internet e retirar na loja? Ou obrigatoriamente, se ele comprar pelo online, ele vai receber no online? Porque é uma outra estrutura, né, que a gente tem aí, sim, uma estrutura operacional, né, por trás de todo esse show que a Leroy faz, né, no digital, mas não deve ser fácil, né, deve ser bem complexo, né, o dia a dia dessa operação logística. Como é que funciona um pouquinho dela pra gente? Conta Essa pra gente. pergunta é muito boa também. E daí tem mais um ponto, né? Que é um país com dimensão continental, né? Exatamente. Então, se a gente tivesse no estado de São Paulo, já seria complicado entregar, né? Mas imagina que a gente tem um Brasil ali com dimensões realmente continentais ali para poder entregar e entregar com qualidade. Eu acho que hoje realmente é uma grande dificuldade quando eu falo do pesado, né? Da entrega de pesados ali à logística. Então é difícil eu ter um nível de serviço com um bom parceiro, com abrangência nacional. Então esse é um ponto que a gente preza muito e tem trabalhado para realmente conseguir os bons parceiros para conseguir entregar. Mas o que a gente faz bastante? A gente usa muito a loja como nosso mini centro de distribuição. Então eu tenho sim um centro de distribuição que despacha ali para o Brasil boa parte das mercadorias, mas a loja é super importante em termos logísticos, tá? Então a loja ela é normalmente quem faz a última milha, que a gente fala, da entrega para o cliente. E aí a boa entrega é mais simples, né? Imagina eu sair de um CD, sei lá, de São Paulo e entregar na Bahia, Sim. ou de eu sair da loja de Salvador para entregar em alguma cidade ali. É muito mais simples, né? E falando sobre retira a loja, esse é um ponto super interessante também, que é a omnicanalidade do nosso departamento, né? Permite. Hoje, 40% das nossas vendas, elas são com retira a loja. Então, de 40% de tudo que eu vendo online, o cliente opta por retirar na loja mais próxima. na loja mais próxima. E daí por diversos fatores, né? Seja ele custo, seja ele a necessidade que ele tem ali um pouco mais rápida. Então, nas nossas lojas a gente entrega o produto em até 2 horas, se você comprar no site. Ou até mesmo a vontade dele ali de dar uma passeada na loja. Então, é super comum quando o cliente vai lá retirar um produto, ele acaba se inspirando e tudo mais. Então, é uma loja que o pessoal realmente gosta de ir. Mas a loja ela tem um papel fundamental realmente nessa questão da logística e muitos dos nossos produtos saem da loja direto para a casa do cliente. Eu consigo então comprar, eu compro pelo site, eu consigo retirar 2 horas depois numa loja. Consegue. Consigo. Então, isso é o que a gente tem trabalhado bastante. Então, consegui em até 2 horas entregar. E digo mais, né? Quando você está próximo do cliente, eu consigo entregar na sua casa no mesmo dia ou, no máximo, no dia seguinte. Então, essa também é uma vantagem de conseguir fazer esse despacho da loja, né? Então, a gente consegue estar mais próximo, ser mais rápido e, lógico, um custo menor. Porque se eu saio da loja por causa do cliente, eu estou muito mais próximo. Essa informação ela é fantástica, porque de final de semana, né, dependendo do horário, eu compro uma pizza e ela demora mais de 2 horas para ser entregue. E a Leroy consegue... Entregar mais rápido. Você compra um produto no site e ela consegue entregar, às vezes, mais rápido que uma pizza chegar na sua casa. Ô, Sérgio, Olha que legal. Caramba. Muito bom. E esse desafio logístico aí entre manter estoque, loja, centro de distribuição, o cliente comprou online e quer retirar na loja, já que até em 2 horas ele já comprou, como que funciona? Como que vocês trabalham esse sistema todo, essa loucura aí? Como que é isso? Ele é, lógico, um sistema 100% integrado. Então, todo o estoque que a gente está vendendo no site, ele está 100% integrado com o da loja física. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o que a gente tem usado bastante também é a inteligência artificial para ser preditivo, né? Então, conforme a gente percebe que um determinado item vai vendendo, eu já tenho que ir me preparando ali para mandar mais item para a loja. Então, a gente tem utilizado muito, primeiro, um sistema 100% integrado e a inteligência artificial para ser preditivo no que eu vou vender e onde eu vou vender. Então, dependendo da loja, você perguntou sobre gama, ela pode variar de loja para loja, Sim. que daí vai influenciar no online. Então, uma vez que eu entrego direto da loja, eu estou influenciando o online naquela praça.
Então a gente tem utilizado bastante tecnologia para tentar prever e aí atender essa demanda. Mas é realmente algo complicado. E aí a gente, lógico, trabalha com algumas margens de segurança, mais uma vez, pensando na experiência do cliente. Então pensa, se eu tenho uma peça só, eu não vou vender ela online. Então eu tenho algumas regras de negócio que não deixam ali eu sempre chegar no mínimo ali que eu consigo. Pô, bem bacana. E você... Pode falar, Gino, Não, pode eu falar. até complementar, porque, cara, é uma loucura, né, isso de manter estoque físico com o real, com online, você ter manter... o cliente está comprando aqui e tem o cliente da loja também que está lá brigando pelo mesmo estoque, né? E como que você trabalha isso, né? De manter o mesmo estoque, essa gama de produto bem certinha com o online e com o físico, né? E a loja, né? Como que trabalha isso? Não tem outra saída senão tecnologia. Então a gente realmente sabe ali o giro do produto, a gente entende como que ele funciona e a gente vai colocando limites, né? Então vou te dar um exemplo aqui. Um spa de 30 mil reais não vende um a cada hora. Então eu já entendo que aquele ali, a minha cobertura de estoque, ela pode ser uma. Mas, por exemplo, falando algum produto de pega, sei lá, parafuso, que eu vendo no site, inclusive. Putz, parafuso tá saindo toda hora e a gente tá com um sistema muito automatizado, mas sempre com limite de segurança. Tá. Então, a gente sempre protege a jornada do cliente. Então, se tiver que, talvez, não fazer uma venda no online para poder proteger esse estoque no físico, a gente vai, de uma forma dessa, proteger mais a experiência do cliente ali. Bacana. Pô, bem... Não, muito bom, não, acho que foi complementar mesmo, porque eu ia dar só enviesada para outro lado, que eu ia perguntar uma coisa Você falou das dimensões continentais, né? E aí, assim, já veio na minha cabeça e falar, caramba, né? Dá para ver que acho que se a gente tem essas possibilidades de entregar em 2 horas, né? De retirar em 2 horas, às vezes entregar no mesmo dia, né? Dá para ver como a estrutura está realmente muito bem desenhada, né? E a operação muito bem feita. E o meu paralelo seria comparado realmente com outras operações em outros países, né? Aí eu tô puxando essa parte aí da orelha logística, que é um desafio grande, está sendo superado, mas em relação a esse trabalho mesmo do digital, né? Então a gente, né, sabe que o brasileiro tem aí, acho que uma preferência também já, né, para usar o digital pra caramba. Como que você compara um pouco do cenário que vocês têm hoje aqui com outros países, já que a Leroy também é um grupo, né? Legal. Eu acho que o brasileiro ele é muito digital. Então, quando a gente pega a curva de adoção de alguns mercados, principalmente, o brasileiro ele está na frente de muitos deles ali, né? Tirando os Estados Unidos e alguns outros, mas o Brasil já está na frente de muitos países da Europa. Então, o brasileiro ele já é mais acostumado com a experiência digital. E eu acho que a pandemia acelerou muito isso. Eu acho que é inegável ali que todos os departamentos acabaram entrando nisso. Mas quando a gente pega o cenário competitivo, e daí para o lado bom, o cenário competitivo no Brasil ele é acirradíssimo. Então a gente tem players muito relevantes, vários players muito relevantes. Então é um mercado muito fragmentado. Quando a gente compara com alguns países onde a Leroy está presente na Europa, lógico que você tem esses grandes players, mas o mercado não é tão fragmentado. Então a competitividade lá é um pouco diferente. Então eu acho que o Brasil ele está muito bem posicionado, e daí falando tanto de online quanto do nosso mercado de casa e construção no varejo global. Então, respondendo sua pergunta, eu acho que a gente não perde para quase ninguém, assim, em termos tanto da experiência do cliente, em termos de venda, de faturamento, de percentual que a gente vende online, então, de crescimento. Então, é um mercado que, falando do mercado inteiro, cresce, e falando do nosso mercado ali, ele cresce o dobro que o mercado comum. Então é um mercado que vem com uma expansão muito grande. E muita gente achou que depois da pandemia a gente ia dar uma barrigada, que as pessoas iam voltar, e pelo contrário. A gente realmente tem uma experiência mais fluida, tanto o físico seguiu, como o online vem crescendo bastante. Muito bom. Tô aprendendo bastante aqui. Tá vendo só, Gino? Tô Que só beleza? na escuta aqui, ó. Só isso aí, mano. aprendendo umas palavras aqui, pessoal, né? Pô, legal, Sérgio. Bacana. Que bom. Bom. E um tema que eu queria explorar também, que eu vejo que é um tema que às vezes desanimam as pessoas de querer investir no e-commerce, né, que é a questão tributária, né? O Brasil, além de ter uma carga tributária muito pesada, para quem fabrica, para quem revende, para quem compra, não satisfeito com isso, ele também demanda um nível de complexidade muito alto, né? Cada estado tem uma legislação,
No nosso caso, a gente tem substituição tributária também, né, que é um imposto mais recente. Como que vocês lidam, né, com essa questão da tributação no e-commerce? É tudo também automatizado? Tem algum benefício? Tem algum impedimento? Tem uma equipe que cuida disso hoje, totalmente separada, por exemplo, de uma área de tributação para as lojas físicas? Como que vocês trabalham com esse assunto da tributação no e-commerce? Esse é um ponto complexo mesmo. O Brasil, acho que ele é um dos mais complexos em termos tributários. Mas a gente tenta sempre privilegiar a experiência do cliente. Então, lógico, eu tenho tudo sistêmico. Então, o sistema ali ele já me entrega qual que é o meu benefício em cada um dos estados ou como que é a tributação em cada um dos estados. Então, fica mais fácil para a gente fazer essa gestão, entendendo realmente qual que é a rentabilidade em cada um dos estados que a gente pratica. E eu tenho realmente uma regionalização grande. Então, tem uma parte da minha gama, por exemplo, que ela é regional. Então, para cada um ali dos estados do Brasil, talvez eu tenha uma gama endereçando uma dor do cliente. E mais uma vez, né, a gente foca muito nessa experiência do cliente. Entender uma gama local é uma boa forma de ter ali um bom preço localmente, mesmo com toda essa complexidade fiscal. Então, a gente tem trabalhado, lógico, com toda a parte tributária, então sim, tem uma equipe que olha para toda a Leroy e pensando na melhor forma da gente entregar ali um melhor preço para o cliente, mas não é incomum da gente privilegiando a experiência do cliente, talvez até ter um déficit em alguma região para poder atender, Absorver um custo tributário exatamente. para o sellout não ficar tão distante de outras regiões, porque na região dele a questão tributária é pesada. Exatamente. Então a gente, como eu falei, a gente sempre pesa pela experiência e se em algum momento eu tiver que escolher entre a rentabilidade de uma determinada região e a experiência do cliente, eu vou escolher entre a experiência do cliente. Ok. Então esse é um ponto super importante, mas realmente algo complexo, tá? Então, mais uma vez, a gente volta para sistemas, o time tem tudo ali na mão, mas cada decisão ela é tomada já com um background gigantesco da nossa área tributária e jurídica, escolhendo ali como que a gente vai atuar em cada uma das frentes. Não é fácil. Não é fácil. Vende para o Brasil inteiro, qualquer um pode entra no site da Leroy Merlin isso. lá, compra, Sim. e tem os nossos produtos também que pode comprar online, né? Com Tem que certeza aproveitar absoluta. também. Lógico, aqui é o lugar. Isso aí, Ginão. Agora olhando um pouco assim de outros projetos que vocês possuem que a gente eventualmente também não abordou, referente à parte do digital ou a parte que envolve o seu time ou a sua equipe também. Tem algum outro projeto que vocês estão fazendo, alguma coisa que a gente não comentou aqui que vale a pena ressaltar e falar um pouquinho? Acho que tem 2 pontos que eu acho que a gente pode discutir um pouquinho mais. O primeiro deles é o marketplace. Então, hoje a gente conta com 2.000 parceiros dentro do nosso próprio site. E aí, mais uma vez, né, tentando ali privilegiar a experiência do cliente, eu quero ter tudo. E daí o meu marketplace ele tem mais de 1 milhão de itens. Então, se eu tenho 100 mil itens no meu 1P, né, na minha compra e venda de estoque próprio, no meu marketplace eu estou falando de mais de 1 milhão de itens. Então, quando você vai, por exemplo, para puxador de gaveta, a gente está falando de mais de 300 puxadores de gaveta e é uma profundidade que eu não conseguiria ter no meu 1P e não faz sentido. Mas o cliente tem a necessidade de ter o puxador de gaveta. Então, eu enquanto Leroy, quando eu me proponho a ser o one-stop shop da casa do cliente, então que ele consiga resolver tudo, eu trago o marketplace para poder resolver isso. Então hoje são quase 2.000 parceiros que aportam ali 1 milhão de itens que realmente conseguem entregar a parte do mix que eu não consigo ir ou que não faz sentido ir. Então, mais uma vez, falando de um país de dimensão continental, faz sentido eu entregar caixa d'água de 50 mil litros para Macapá? Talvez eu tenha um bom parceiro próximo que possa atender Macapá com essa caixa d'água. Então, ele também tem esse papel muito grande ali de resolver a dor do cliente em um só lugar. Então, essa é uma iniciativa super legal. E é um trabalho super colaborativo, né? Porque esse parceiro também poder ter acesso à demanda de uma plataforma marketplace da Leroy Merlin, em que situação comum ele poderia ter esse tipo de acessibilidade para ofertar o produto dele. Então ele entra numa das plataformas mais vendidas do país, né? Numa situação onde dificilmente ele conseguiria ter esse tipo de capilaridade, né?
Exato, e ele está num momento importantíssimo do cliente. Então, o cliente está resolvendo o projeto dele ali, está comprando uma cozinha completa com reforma da Leroy. E por que eu não posso vender uma geladeira de 15 mil reais neste momento Sim. para ele? Eu vou ter que mandar ele para outro lugar. Compra comigo. Bem nichado, né? A pessoa já tá olhando o revestimento, deixando toda a casa decorada. Ah, já vou comprar uma geladeira aqui para combinar com... E outra, eu tô vendendo ali o piso para a sala dele, com um tapete. Por que eu não posso vender o sofá? Então, por que eu faço o quarto dele inteiro, mas eu não tenho colchão? Então, são algumas coisas que fazem muito sentido na jornada do cliente, que para a Leroy, talvez nesse momento não faça sentido, pode fazer no futuro. Mas hoje não faz sentido a Leroy comprar colchão, por exemplo. Mas eu preciso entregar o colchão para o cliente, eu preciso dormir. Então, eu acho que esse é um ponto super legal que a gente vem trabalhando bastante, tem crescido muito nos últimos anos. Mas, mais uma vez, para atender o universo da casa. Então, a ideia do marketplace é que ele atenda todas as demandas do universo da casa. Tá? E é bom que esse parceiro já usa todo o sistema da Leroy até para fazer uma venda mais fácil, né? Exatamente. É bem legal. Exatamente. E eu acho que um outro ponto legal também é a questão do retail media. Esse é um que a gente tem falado com muito carinho, porque realmente é uma solução muito boa para todo mundo. É uma solução muito boa para a Leroy, claro, mas é uma solução muito única para os parceiros. Então, poder atingir o cara no momento que ele está mais propenso do funil de compras, não tem lugar mais embaixo ali no funil de compras para você poder atingir o cliente. E mais que isso, né? Tem numa jornada talvez consultiva. Então, se o seu produto tem realmente um benefício importante, como é que você comunica isso no lugar mais quente, que é o ponto de venda ali para o cliente? Então, eu acho que esse é algo para a gente ficar de olho aí nos próximos meses e anos. Muito bom. E já puxando esse gancho, falando também de futuro, né, e do que a gente ouve aí de tendência, o que talvez, né, você comentou um pouquinho dos dados de 2019 até agora, né? E assim, toda essa evolução que a Leroy teve na parte do digital. E olhando os próximos anos, assim, o que você vê, né? Você falou agora do retail media, mas que outras tendências você vê aí que podem acontecer na parte do marketing digital, na parte do digital da Leroy? Então, assim, puxando, a gente vê falar, lógico, IA em todo momento, né? Quanto IA, agente autônomo, quanto essas tecnologias vão estar cada vez mais inseridas, né, no nosso dia a dia, e que já estão, né, em alguns casos. Mas o que você vê, eventualmente, lá fora? O que vocês, né, como experts aí no assunto, vocês veem aí de tendência para vocês, né? Legal. Acho que o primeiro ponto a omnicanalidade, ela não é mais uma opção, né? Já não é mais um grande diferencial. Eu acho que ter essa jornada omnicanal é algo que atende uma dor do cliente que já tinha há muito tempo e hoje a gente não tem mais opção. A gente realmente precisa atender isso. E aí, falando de tendência, eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa estar um pouco mais atento. Então, olhando para estudos, por exemplo, a geração Z, que é a geração que está começando ali a entrar no mercado de consumo e tudo mais. 40% deles usam TikTok para pesquisar, para se informar, para realmente buscar o produto. Então, enquanto empresa, olho para essas tendências que estão mudando ali de experiência do cliente e dou uma resposta para ele. Então, acho que esse é um ponto super importante para a gente estar atento. E aí, você comentou de IA. IA é outro ponto. Então, cada vez mais a gente vê no próprio Google, quando você faz uma busca, vindo um retorno de inteligência artificial e não mais de produto. Então, eu acho que a gente vai presenciar aí, e já vem presenciando, uma mudança na forma como o consumidor tem a jornada dele. E aí, como nós, enquanto empresa, vamos construindo o bom conteúdo, o bom momento para responder, por exemplo, numa pesquisa de TikTok, para responder para uma IA, para eu poder me ranquear melhor. Então, isso que a gente tem muito do pay to win, né? De você ir ali comprar o maior bid possível no Google. Talvez não faça mais tanto sentido amanhã. Ou faça para uma geração. Então, como é que eu olho para todas as gerações, entendo como ela vem pesquisando, como ela vem se relacionando ali com os mais diversos canais, e eu respondo isso. Então, acho que esse é o principal ponto. A gente está num mercado não só digital, mas de comportamento do consumidor, que está mudando drasticamente. Então, como os nossos pais compravam, não vai ter nada a ver de como os nossos filhos vão comprar. Então, como que a gente, enquanto marca, vai continuar relevante nessa jornada do cliente? Eu acho que esse é o principal ponto.
Não, show de bola, muito bom mesmo, cara. E eu acho que puxando também, né, você falou sobre essa parte né, do TikTok, né, essa mudança, né, que já existe, que já existe hoje, né? Realmente, assim, você pegar os mais jovens hoje, né? É muito review, né? Eles estão olhando muito isso, né? E quanto realmente as marcas estão preparadas para para isso. Aí, ó, meu chefe fica bravo comigo quando fica nos canais, né, digitais, assim, né, divulgando, né? Não, eu tô melhorando. Tá melhorando, tá melhorando. Eu tô Isso melhorando. aí, ó. Eu tô tentando. Eu tentei levantar a bola aqui. Então, vamos ver se... Tô Mas, tentando evoluir. mas acho que uma coisa interessante, né? Acho que depois também de tudo que você falou, né? Eu acho que hoje, né, quando a gente olha esse universo, né? Você falou muito sobre dados, né? Eu acho que uma das coisas também que graças a esse trabalho que vocês fizeram nesses últimos anos, né? Vocês têm bastante dados, né? E eu acho que com certeza através desses dados vocês vão conseguir fazer um trabalho aí para o futuro, né? Que realmente né, para conseguir suprir esses desafios que a gente está falando aqui, né? Então, se você não tivesse tido todo esse trabalho, né, ao longo desses últimos anos, ia faltar dado para você trabalhar, né? E é isso que hoje vocês têm aí bastante, né? Exato. A gente tem que ter uma experiência que seja fluida e que ela tenha coerência. Então, sem o dado, a gente pode ter pequenos momentos ali, mas eu não vou ter uma experiência com coerência. Então, imagina se eu comunico no meu site de uma forma única para um tipo de cliente e eu não tenho isso na loja. Então, parece que são empresas diferentes. Sim. Então, como é que eu consigo ter uma experiência fluida em cada um dos canais e, pensando nessa experiência do cliente, é dado. Então, como que eu entendo que o cara começou no online, foi para a loja, voltou para o site e ele também não tem paciência. Ele não quer cada vez que ele vai para a loja e volta para o site começar do zero e explicar onde ele está. Então, eu preciso ir sentindo ele, a jornada dele e, de alguma forma, ir ajudando ele em cada um dos pontos. Então, entender ali o momento dele é muito esse grande mar de dados que a gente tem e de como a gente vai aportando ali para ele. Muito bom, Sérgio. Cara, acho que foi né, bastante informação aqui. Acho que realmente enriqueceu muito aqui. Nos faz Esse é o também pensar caminho, bastante, né? www.leroymerlin.com.br. Clica lá, pessoal, que vocês vão ter uma jornada de interatividade, diversão, conhecimento e excelentes escolhas, incluindo nós, da MC. Nossas soluções estão lá. Então, por favor, cliquem bastante lá. Para quem não sabe, Produtos o Leroy... da MC, vende produtos da MC, Balchimi, Exato. pode pesquisar lá. O Leroy Merlin, né, enquanto site, é uma das plataformas do Brasil com mais acesso. Na categoria construção civil está em primeiro lugar. Exato, Não é isso, Sérgio? exatamente. Então, quando a gente pega no nosso segmento maior. pessoal, não percam tempo, não percam oportunidade de ter uma experiência. E o Sérgio já ensinou aqui. Dá para ter o formato híbrido. Dá para fazer a pesquisa no online e comprar na loja. Vice-versa. Eu não faço a minha parte, mas a minha esposa brilhantemente faz. Ela 24 horas, né, da vida dela, ela tá comprando alguma coisa, né, no e-commerce e também, né, já é uma cliente cativa da Leroy Merlin, então ela tá sempre fazendo as suas comprinhas lá diariamente, tentando destruir a minha vida. Ou construir, né? Construir, no caso. Construir e Quando é no reformar. site da Leroy é construir e reformar. E você falou da sua esposa, mas minha mãe mora em Santos, tem uma loja da Leroy, Tem uma loja da Leroy em Ela Santos. prefere, às vezes, comprar algumas coisas no site para mandar entregar do que na loja. Olha Você que fala, legal. cara, E é muito sobre isso, sabe? Sobre como o cliente quer ter o produto dele. Então, se ele quer ter online, ele vai ter online. Se ele quer ter na loja, ele vai ter na loja. Se ele quer ter no WhatsApp, ele vai ter no WhatsApp. Então, essa até é uma ferramenta que a gente comentou, né? Que é o orçamento por WhatsApp. Também é possível. Então, o canal que você quiser, você vai ser o dono da jornada aqui. Então, se a sua mãe quer comprar online, ela vai comprar no online e vai receber. E a ideia é que ela tenha a mesma experiência que ela teria na loja física ou que ela teria no WhatsApp. Então, aqui o cliente é rei. O cliente manda e a gente atende a vontade dele ali. Bom. E só assim, né, com todo esse trabalho para você conseguir ter essa experiência para ele. Porque, na verdade, assim, a sua mãe compra no online e quer receber online. Vai ter gente que nem quer entrar no online, quer ir na loja Porque física tá na e ter uma loja. baita de uma experiência lá. O outro quer ir na loja física ter experiência online e física ao mesmo tempo. Então, o desafio realmente é
como você entregar a experiência para todo mundo ali, né? A pessoa Acho vai que lá é na isso. loja, olha o produto e fala assim, gostei, peraí, deixa eu comprar online aqui na Leroy. Aqui. Exato, deve ter com certeza, né? Exato. É a mistura, né? É, Então legal. é cada um, querendo ou não, compra um sentimento ali, é um envolvimento. Então temos que respeitar, temos que só absorver e Muito atender. bom. Posso Show. fazer uma pergunta só para quem está nos assistindo? Não sei se... Ele falou de uma palavra CEO. O que traduz isso aqui? Só porque ficou meio no ar assim, eu tô o SEO, aprendendo. sim, o É. SEO. Pô, eu vou tentar trazer minha parte do Gino aqui, né? Para desmistificar o desconstrução, né? Dá só o que significa isso. O SEO é o Search Engine Optimization. Então é como que a gente otimiza os mecanismos de busca dos sites, dos buscadores e tudo mais. Então, como que a gente, enquanto marca, é mais relevante quando o cliente quer procurar a gente? Então, como que o nosso posicionamento no Google, por exemplo, quando ele pesquisa por cimento, eu vou aparecer de uma forma mais relevante para o cliente? E aí é uma série de coisas, né? É uma ciência complexa. Sim. Tem vários especialistas ali na Leroy para fazer isso, mas o bom produto, o bom review, então, putz, meu produto é avaliado, meu produto não é avaliado, como que eu gero interações, se eu tenho um blog que traz informação. Então, é uma série de iniciativas que a gente, enquanto empresa, marca e tudo mais, precisa ter para estar bem posicionado nos motores ali e otimizar cada vez mais essa busca orgânica, né, do cliente pelos produtos. Legal. Então, é toda uma ciência complexa e ela muda o tempo inteiro. Então, para quem gosta, putz, hoje, o que mais chama a atenção, por exemplo, de um Google, do motor de busca, é a avaliação. Amanhã é foto, amanhã é outra coisa. Então, a gente sempre está tendo que se reinventar e entender ali os motores para poder entregar um produto de qualidade. Não, show de bola. Muito bom. Muito bom, Gostei. Sérgio. Cara, muito obrigado. Acho que já, novamente aqui pela presença, pelo bate-papo, acho que trouxe tanta informação interessante aqui para nós, que vai fazer a gente refletir como indústria, né? Também tem vários pontos importantes aqui e tenho certeza para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que vai também trazer reflexões. Então foi, cara, muito bacana. Agradeço já novamente aqui em nome da MC. E para fazer um pequeno agradecimento, a gente trouxe só uma lembrancinha aqui para você. A gente, como empresa alemã, né? Então, assim, talvez tenha uma coisa ou outra aí que você vai mandar já quando você pensa na Alemanha, né? Então, Que legal. Então, essa é uma lembrancinha aqui do nosso lado para realmente agradecer. Agradecer, né, também, né, a Leroy pela parceria. Pela disponibilidade e também, disponibilizar o Sérgio para vir aqui bater esse papo com a gente. Exatamente, e com certeza foi aqui do nosso lado, né, uma hora de um excelente bate-papo Aprendi bastante, de aprendizado aqui para nós, com certeza, né? E o que o Sérgio tem em comum com todos os nossos outros convidados que já passaram por aqui, com tarefas e responsabilidades totalmente diferentes das suas, mas com um bem comum. O trabalho insano e incansável da profissionalização da construção civil. Então, isso passa por um projeto, isso passa por uma especificação, isso passa por um canal. Para que a gente faça com que o nosso segmento tenha credibilidade, a gente depende desse ecossistema que as pessoas tenham um bem comum de profissionalizar o nosso negócio. É assim que a gente consegue agregar valor às nossas soluções, aos serviços que vocês oferecem. E eu tenho certeza absoluta, como você falou, o profissional mudou, ele está ligado, ele está antenado e ele está pedindo esse tipo de profissionalização. A gente está super no caminho certo, né? Eu tenho certeza que cada vez mais a gente vai colher, né, os frutos desse trabalho em conjunto que a gente faz, né, no sentido de profissionalizar o mercado para conseguir atingir, ter mais resultados com uma maior rentabilidade e o mais importante. Além de tudo isso, o principal, que é a satisfação do cliente lá na ponta. A experiência do cliente. Tem que ser personalizada, positiva e, se possível, inesquecível. Exatamente. Aí, comprando produto da MC, com certeza vai melhorar bastante. Na Leroy né? Merlin, Na Leroy não tem Merlin. erro. Fechou. É isso aí. E parabéns pelo espaço. Eu acho que é o que você falou. A gente tá num momento super legal do mercado. Eu acho que a gente tá só no começo. Então, a gente olha para trás, putz, crescemos 10 vezes e tudo mais, mas eu acho que a gente tá só no começo. O nosso mercado tá só no começo. Então, eu acho que é um movimento super legal que a gente tá vendo aqui. Vocês são, expoentes aqui de realmente trazer essa informação, de mostrar para o mercado uma outra visibilidade, que talvez ninguém esteja fazendo ainda. Então, parabéns pela iniciativa.
E vamos junto. Legal, Vamos obrigado, junto que Sérgio. tem muita coisa pra gente curtir aí. ainda. Show Contem de com a bola. gente. E Sérgio, eu nem perguntei, mas assim, cara, você, né, já deu aula aqui hoje. Se alguém quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, você também faz algum outro trabalho de escrever coisa, gerar algum conteúdo relacionado ao universo do digital também. Se alguém quiser se conectar com você, o caminho, o que que é? LinkedIn? LinkedIn é o mais fácil. Então, Sérgio Ferraz Leroy Merlin no Google. Meu SEO tá bem. Então, você já aprendeu hoje. Então, meu SEO tá bem. Sérgio Ferraz Leroy Merlin. Então, a gente tenta sempre trazer ali. Eu trago bastante coisa sobre a Leroy. A gente sempre traz todas as novidades ali. Então, LinkedIn eu acho que é o caminho mais fácil aqui para poder acompanhar tudo que está acontecendo, todas as novidades. E mais que isso, do nosso mercado também. Posto bastante coisa lá do nosso mercado, o que está acontecendo, novidades, e trazendo também um pouquinho de coisa de fora. Então, Boa. tudo que a gente está vendo lá fora também, a gente acaba postando lá. Legal. Show de bola. Então, é isso. Bom, pessoal, obrigado para quem não seguiu até agora, quem não assistiu até agora. Para você que quer conhecer também os outros episódios, né, é só acessar nosso canal no YouTube, vai estar todos os episódios lá. Para você que curtiu esse daqui, esse show aí de informação, né, que a gente teve hoje, não deixe de curtir também o episódio, compartilhar com outras pessoas. E é isso, né? Até a próxima e muito obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau.